Hoje vamos explorar dois conceitos centrais: Value-Based Healthcare e Real-World Evidence. Ambos estão a transformar a forma como pensamos a decisão em saúde, mas que ferramentas são e que desafios enfrentam a sua implementação em Portugal e no mundo? Olá, eu sou a Hélia Bernardo. Bem-vindos ao novo podcast com assinatura da Nova School of Business and Economics, desenvolvido no âmbito da Cátedra BPI, Fundação La Caixa, em Economia da Saúde. Durante décadas avaliámos os sistemas de saúde, sobretudo pelo volume, número de consultas, cirurgias ou exames. Mas hoje a pergunta mudou. Já não basta saber quanto fazemos, precisamos de saber que impacto estamos realmente a gerar na vida das pessoas. Num contexto de envelhecimento da população, inovação tecnológica cada vez mais sofisticada e mais cara e recursos inevitavelmente limitados, os sistemas de saúde enfrentam uma pressão crescente para demonstrar valor. É neste enquadramento que emergem dois conceitos centrais: Value-Based Healthcare e Real-World Evidence. O Value-Based Healthcare propõe uma mudança estrutural, organizar o sistema em torno de resultados que realmente importam para o doente em relação aos custos necessários para os alcançar. Mas medir valor exige dados robustos. E é aqui que entra o Real-World Evidence, que utiliza dados do mundo real para perceber o que acontece quando as intervenções saem dos ensaios clínicos e entram na prática clínica. Para explorarmos melhor estes conceitos, contamos com Filipe Costa, professor assistente da Nova School of Business and Economics, e Tiago Taveira Gomes, professor auxiliar convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Quero começar por vos perguntar um bocadinho acerca do vosso percurso e, neste caso, para o Filipe, o que é que despertou a sua atenção para o conceito do Value-Based Healthcare? Foi uma motivação mais académica, económica, ligada à realidade concreta dos sistemas de saúde? Houve algum momento ou projeto que o fez perceber que havia uma mudança que era necessário fazer? Sim. Obrigado, Hélia, antes de mais, por podermos falar sobre uma temática tão pertinente e tão atual naquilo que é a necessidade dos sistemas de saúde. O conceito de Value-Based Healthcare surge num momento da minha vida absolutamente lógico para aquilo que tinha sido a progressão. É também uma incorporação do mundo académico, o mundo prático, uma visão muito estruturada que remonta aos tempos da Harvard Business School e do MD Anderson, em que a medição de resultados era uma medição de prática normal. Medir aquilo que serão as novas tecnologias, aquilo que são os impactos daquilo que estamos a fazer na vida dos nossos doentes, era um mecanismo frequente. Quando estava na Harvard Business School, o professor Michael Porter estava no seu auge daquilo que era a capacidade de trazer para o modelo da saúde um conceito que tinha nascido em anos anteriores, nomeadamente naquilo que são a cadeia de valor. E quando ele traz este conceito e percebe que a escalada da despesa era demasiado grande, sem uma noção real de qual era o seu impacto, traz este conceito e apresenta este conceito como um modelo estratégico numa necessidade de reimaginar a saúde e, acima de tudo, parar um pouco aquilo que seria a crescente despesa inexplicável sem uma medição do produto. E surge exatamente nesse sentido, quase como uma luz que brilha e que vai despoltar uma necessidade lógica. Como é que o nosso produto se chama saúde e nós não medimos o produto em dupla componente, nos seus resultados e nos custos para atingir esse melhor resultado? E por isso o conceito de valor torna-se um conceito absolutamente normal. De que forma é que no circuito total, no percurso total daquilo que estamos a fazer na saúde, por condição clínica, nós conseguimos ver quais são os melhores resultados para os doentes ao custo adequado para atingir. E o professor Michael Porter, uma pessoa brilhante, acaba por, na sua concepção estratégica, trazer isto para a saúde, e o conceito, para mim, acaba por deslumbrar de uma forma natural, espontânea e quase numa incorporação natural daquilo que eu fazia, daquilo que eu estava a aprender e daquilo que é o formato de desenvolvimento, e por isso o conceito per si era quase uma realidade, só ganhou um nome efetivo na sua prática. Já vamos explorar mais este conceito. Vou perguntar então ao Tiago, e no seu caso, como é que surgiu o interesse pelo Real World Evidence e o que é um bocadinho esta expressão? Muito obrigado pelo convite para estar aqui. O Real World Evidence apareceu na minha vida
de uma forma inesperada, porque foi o conceito que veio ter comigo, eu não fui à procura de conceito. Na verdade, o meu percurso sempre foi um pouco híbrido entre a medicina e a engenharia de software, o que me levou sempre a trabalhar desde cedo, ainda enquanto estudante de medicina, em empresas de software, e mais tarde, quando fui para o internato de medicina geral e familiar, foi numa altura em que estava a acontecer em Portugal a reforma dos cuidados de saúde primários e estavam a ser revistos um conjunto de indicadores que estavam a ser usados para avaliar a atividade assistencial. E eu, que achava que queria ser psiquiatra, acabei a ser médico de família, em parte por existir esse mundo dos indicadores. E isso levou-me a trabalhar na RS Norte, no Departamento da Contratualização para os Cuidados de Saúde Primários. Pode-se dizer que esse foi o momento em que percebeu que os dados do mundo real podiam ter um papel transformador nas decisões em saúde? Absolutamente. E o caminho depois começou a crescer na perspectiva de alargar não só a informação que na altura já trabalhávamos na RS Norte, dos cuidados de saúde primários, para a informação que existe também no lado hospitalar. E eu percebi na altura que havia um potencial extraordinário em Portugal, fruto de convites para participar em iniciativas de investigação com recurso a registros clínicos eletrónicos internacionais, em que Portugal acabou por brilhar por causa da qualidade da informação que era possível obter, quando comparado a outros países, como por exemplo a Suécia, em grande medida por termos informação estruturada de cuidados de saúde primários com mais de 20 anos em Portugal, o que do ponto de vista internacional é quase inexistente. E porque é que, no fundo, a Real World Evidence está a crescer? Porque é uma forma de nós conseguirmos medir o que se passa no mundo através da reutilização da informação que é criada no dia-a-dia pelos profissionais de saúde para a finalidade da prestação de cuidado e que nos permite ter uma perspectiva o mais crua possível da realidade tal como ela é, com todas as suas imperfeições e dificuldades e fontes de ruído e incerteza. E por esse motivo fiquei muito apaixonado pela área, porque era complexo, era difícil, era multidisciplinar, muito técnica e muito digital e, portanto, a minha vida acabou por gravitar nessa direção. Muito bem. Temos então, por um lado, a ideia de organizar o sistema em torno do valor e, por outro, a necessidade de dados que permitem medir esse valor. Vamos começar novamente pelo conceito do Value-Based Healthcare e queria perguntar, tendo por base este conceito, se este é um conceito transversal, se estamos, como é que está Portugal em comparação, por exemplo, com a Europa, se estamos avançados, se não estamos, isto são práticas que nasceram num país e que são transpostas para outros, mas que Portugal está a dar cartas ou está a iniciar. Queria perceber um bocadinho como é que está o panorama em Portugal por comparação com outros países. Claro, isso é uma excelente questão. Na realidade, o modelo acaba por ser importado e criado nos Estados Unidos, um pouco à semelhança do que nós estamos a ver pela Europa fora, um crescimento da despesa elevadíssimo para aquilo que são a capacidade de receita, produção em termos de saúde, e por isso é um problema estrutural de sustentabilidade. E na prática o modelo é importado para a Europa e numa tentativa de desenvolvimento na Europa, até num primeiro movimento na Suécia, lá está pela questão de uma forma de percepção, acharmos que os dados estavam suficientemente estruturados para se tomarem decisões bem mais conscientes, mas depois há um movimento depois de grande expansão no resto da Europa, na sua necessidade de implementação. Primeiro, porque se percebeu na Europa que havia uma explosão da despesa da saúde incontrolável, sem capacidade de perceber o que é que estava a disparar o crescimento da despesa, e por isso todos os países da Europa acabam por criar um movimento demasiado exaustivo na tentativa de implementação do modelo de Value-Based Healthcare. E é aí que depois surge um dos problemas estruturais na sua implementação, que depois podemos falar, mas o movimento acaba por começar a crescer. Portugal é um dos países que acaba por inicialmente também adotar uma tentativa rápida de começar a medir, de começar a avaliar esses resultados, mas depois acaba por haver depois um bloqueio a nível europeu por aquilo que são as fontes que acabam por criar uma introdução de um modelo que não só per si ele parece simples na sua avaliação, porque dizemos que vamos avaliar o nosso produto, vamos avaliar os resultados em saúde, mas depois acabamos por perceber
que há um grande bloqueio na sua implementação chamado cultura organizacional. Mudar um modelo e um sistema de saúde obriga a quebrar o status quo. E normalmente um sistema que está muito focado em pagamento por atos, em pagamento por quantidade, reverter um modelo para o qual existe um benefício, inclusivamente intangível e tangível, para os recursos que estão dentro dos hospitais e das unidades de saúde, começa a mudar o paradigma. E é isso que é a primeira resistência na implementação do modelo. Não existiu ninguém a nível mundial e não existe ninguém atualmente que tenha uma resistência à introdução do modelo, porque ele per si é uma solução, mas a verdade é que progressivamente a sua implementação sofreu um delay no tempo bastante exaustivo. Portugal é um país pequeno, mas é um país com iniciativas de rápida escala e por isso sofreu alguma resistência na sua introdução. Atualmente, a curto espaço de tempo, através daquilo que temos feito e de uma forma muito exaustiva, quase num sentido de missão absoluta, ele tem sofrido uma progressão significativa na sua evolução, essencialmente porque é preciso saber o que fazer, quando fazer e, acima de tudo, saber que alterações é que vamos criar num panorama que necessita, primeiro, antes de uma introdução de um modelo, de uma preparação para uma alteração da cultura organizacional que nos permite que o modelo possa entrar com essa questão de sem impacto. Porque a verdade é que começarmos a medir resultados, vamos criar algum tipo de tensão naquilo que é quer o seu modelo de financiamento atual, que já como disse que está muito baseado na quantificação, na questão do número de atos, nomeadamente até inclusivamente os discursos públicos são muito na quanto mais consultas, mais cirurgias, mais meios complementares de diagnóstico, o que é uma antítese. É uma antítese porque, na realidade, se nós olharmos para um cirurgião que tem N complicações, o cirurgião que mais complicações tem é aquele que mais consultas faz, mais cirurgias e mais atos. E por isso não é isso que nós queremos. Nós queremos é que exista um conjunto de recursos que são alocados corretamente para um atingimento desse melhor resultado. Já voltamos a esta temática e ia perguntar ao Tiago, na sua área, como é que está Portugal posicionado face à restante Europa ou até mesmo ao mundo? Nós em Portugal gozamos de uma, diria, situação de elevadíssimo potencial, porque em virtude de um conjunto de decisões políticas que se foram tomando na saúde ao longo dos anos, nós acabamos por ter neste momento ser beneficiários de duas decisões que foram críticas. A primeira foi a introdução de sistemas de informação equivalentes na maior parte das instituições de saúde do país, o que significa que a variedade das fontes de informação que existe no nosso país é relativamente baixa, em contraponto com outros países em que, por exemplo, quase cada hospital criou o seu próprio sistema de informação, o que torna, de um ponto de vista técnico, muito difícil conseguir trabalhar a informação de acordo com uma matriz comum. Temos muito mais coisas para alinhar. Esse foi um dos primeiros pontos. Em grande medida também, fruto do facto dos cuidados de saúde primários terem informatizado também muito cedo e estarem na esfera do SNS, que dão essa riqueza de informação, que na área costuma chamar a capacidade de observar uma unselected patient population, portanto, as populações o menos selecionado possível, que no hospital nunca acontece porque só chega ao hospital quem é admitido ou pela urgência ou por uma marcação, portanto, temos esse benefício de conseguir explorar, de conseguir observar a realidade da patologia em estadios muito precoces ou até mesmo antes de surgir. E, por outro, tivemos uma decisão, a meu ver, muito boa, que foi transformar o país todo em unidades locais de saúde. E qual é que é a razão pela qual isso impacta no RWE? Porque trabalhar dados de saúde é algo extraordinariamente sensível. E nós vivemos num contexto não só de proteção de dados, mas também de cibersegurança e soberania da informação muito rigorosos na Europa. O que significa que a partilha de dados entre instituições, dados a nível do ente, para efeitos de investigação é algo juridicamente muito difícil de se conseguir e de alguém conseguir dar garantias de segurança da informação nessas partilhas. E o facto de ser criada a figura da OLS, que representa uma pessoa jurídica que tem a legitimidade pelo facto de estar com a responsabilidade de prestar cuidados em determinada região do país,
Passamos a ter uma figura que tem a legitimidade de ter à sua guarda a totalidade da informação de cuidados primários, secundários e terciários do SNS naquela região. O que significa que, em vez de ser necessário juntar dados, por exemplo, de hospitais e ARS, que seria o modelo anterior, passam a existir 39 observatórios, por assim dizer, pelo país, onde a informação pode ser trabalhada sem a necessidade de a mover para outro sítio. E, portanto, nós temos aqui em Portugal riqueza de informação, graças a questões técnicas, e temos uma organização do sistema que nos cria uma vantagem jurídica brutal em relação a quase todos os países da Europa. Se saímos da Europa para o mundo, há outras jurisdições em que a questão da proteção de dados não é tão crítica e que permite que essas trocas de informação sejam facilitadas, mas mesmo em comparação com países assim, como por exemplo nos Estados Unidos, nós sabemos hoje em dia, pelo trabalho que temos feito colaborativo em muitos estudos com outros países, que a qualidade da informação que existe em Portugal é, de uma maneira geral, superior pela densidade, pelo volume, pela velocidade que é criada e, em grande medida, também pelo período de observação que nós temos cá em Portugal, que está a chegar próximo dos 30 anos, o que é absolutamente extraordinário em comparação com quase todos os países do mundo. Isso é ótimo, quer dizer que temos a Europa e o mundo em si com olhos postos em Portugal neste campo. Eu diria que cada vez mais, sim. Muito bem. Voltando novamente aqui ao Filipe, há uma coisa que eu gostava que nos explicasse, que é o que é que significa medir valor neste contexto? Certo. Medir valor implica que, ou seja, o conceito entra no sentido de perceber o que é que iria criar uma variância do resultado clínico e daquilo que seria a variância associada ao seu custo, uma dupla relação, porque não chega a olharmos para a saúde e pensarmos que os recursos são infinitos. E por isso, olharmos para aquilo que é medir valor implica que, por unidade de prática clínica, ou seja, por condição clínica, nós vamos medir aquilo que são os resultados específicos daquela condição clínica ao longo de toda a sua cadeia, nomeadamente desde aquilo que é o seu processo de diagnóstico ou pré-diagnóstico. Pode-se dizer que é valor quer para o doente, para o sistema e até para o financiador? Exatamente. O valor depois tem várias componentes. Pode ter um valor técnico, que é aquele valor direto para o doente, pode ter um valor alocativo, que é um valor indireto para a própria sociedade, ou um valor global naquilo que nós pretendemos, porque é um efeito que acaba por ter uma relação consecutiva. Ou seja, se eu crio melhores resultados para os nossos doentes, e diretamente eu vou reduzir a minha despesa e por isso tenho um valor económico tangível a isso. O conceito de Value-Based Healthcare vem exatamente colmatar esse déficit, que é como é que eu consigo controlar a variação da minha despesa através da variação do meu produto. Mas se eu olhar disto de uma forma muito fragmentada, só cirurgia, só tratamentos ativos, eu não consigo perceber, por exemplo, se olhar para cuidados primários, é visto como um custo ou é visto como um investimento. E a saúde tem que ser vista como um investimento. E por isso, muitas vezes eu vou ter um custo mais elevado num mecanismo de prevenção que me vai evitar um custo adicional quando eu tiver carga de doença. E isso sim, por isso é que Portugal é dos países do mundo com melhor evolução do ponto de vista de sistema global de saúde, porque é dos sistemas de cuidados primários mais evoluídos do mundo. Nós somos dos países que melhor passaram por vários modelos, inclusive de pagamento. Nós hoje em dia temos modelos de captação que queremos internalizar dentro da OLS, que nasce exatamente nos próprios cuidados de saúde primários. Existem muito poucos países no mundo que passaram por este mecanismo de evolução. E Portugal é uma face da Europa, face àquilo que é inclusivamente cópia para outros países no mundo, face a estas componentes. Isso, daquilo que me é dado a perceber, o Value-Based Healthcare implica uma mudança significativa face ao modelo tradicional. Qual é a diferença, ou a principal diferença, entre pagar por volume, que é aquilo que se tem feito até então, a pagar por valor? Primeiro, pelo nível de especificidade daquilo que é a minha ação. Se eu vou fazer uma cirurgia, uma cirurgia de prótese da anca, o que é que interessa com isto? Interessa-me que o doente rapidamente volte à sua atividade de vida diária, tenha melhor mobilidade e redução de dor. Estamos a falar de 3 resultados óbvios, tangíveis
e com uma métrica muito quantificada. Se eu estou simplesmente a adicionar atos em cima deste processo que não vão contribuir para melhorar estes resultados, então isto faz parte de um processo de ineficiência. Então eu não estou a produzir valor, porque eu estou a aumentar o meu custo para aquilo que não vai ter um impacto direto no meu resultado. Isto parece uma relação simples e a pergunta que muitas vezes nos fazem é: então, mas porquê é que isto não é a prática do dia-a-dia? Era o que eu lhe ia perguntar a seguir. Exatamente. E não é uma prática do dia-a-dia porque o ato clínico sofreu uma evolução de um processo quase de, digamos, de industrialização, em que a quantidade era vista como um ato que tinha que ter uma retribuição ativa pelo seu pagamento. Então entramos numa industrialização da saúde, em que a capacidade de consumo era vista quase como um padrão ótimo. Nós hoje em dia vemos um doente que chega aos cuidados de saúde primários, o que é que ele está à espera? Sair com uma receita na mão, ou de sair com um exame prescrito. Na prática, a medicina não se baseia por quantificações ou prescrições excessivas. Nós percebemos que a grande maior parte das prescrições excessivas não contribui a impacto. Agora, se nós não medirmos o resultado daquilo que estamos a fazer, resultado clínico, então nós simplesmente corremos o risco de estar a meter muito dinheiro sem termos o retorno desse investimento. Falámos ainda há pouco da dificuldade da implementação. Onde é que estamos neste momento, concretamente? Em que situação é que está, ou em que fase é que está Portugal neste momento, no que toca à medição de valor? E deixa-me só concluir dizendo que o que é que tem sido mais difícil? Quais são os entraves que têm sido mais encontrados? Tem sido a cultura, têm sido os dados, que já vimos que são bastante ricos, os incentivos, a própria liderança, o próprio sistema. O que é que está aqui a ser um entrave a uma melhor implementação? Acho que ela referiu praticamente todos os pontos que são significativos e importantes. Eu fiz um estudo prospectivo em que avaliei em 33 organizações pelo mundo inteiro, em mais de 5 anos, aquilo que poderiam ser os impactos ou as alavancagens para a implementação do modelo de Value-Based Healthcare. E foi muito comum e muito relevante o impacto daquilo que foi criado. Primeira questão, a cultura organizacional é dos maiores bloqueios que existe na adoção deste comportamento. E é muito simples. Tradicionalmente, por incrível que pareça, há uma atividade clínica que não quer que se meça a sua atividade clínica. Porquê? Porque o modelo de financiamento tem um efeito perverso. Ou seja, se eu tiver mais consumo de saúde, eu vou ganhar mais. E então, se eu efetivamente produzir melhores resultados com menos atividade de consumo, eu vou ganhar menos. E é aqui que entra um incentivo pernicioso que está a mudar. Mudou inclusivamente em Portugal. Portugal é dos países da Europa que tem dos primeiros modelos de pagamento por Value-Based Healthcare, que acabou de ser publicado agora em janeiro, que é o chamado Centro de Elevado Desempenho, que tem por base o conceito de Value-Based Healthcare, em que eu vou pagar por atingimento de melhores resultados, não só pelo aquilo que é a produção excessiva daquilo que eu estou a ter. E por isso, Portugal está num mecanismo de evolução muito grande, muito significativo, e eu estou certo que a curto espaço de tempo Portugal será a cara da Europa para o modelo de Value-Based Healthcare mais evoluído. Porquê? Porque temos um histórico de muita incorporação daquilo que foi o modelo tradicional de pagamento e evolutivo. Temos, como o Tiago disse muito bem, da melhor qualidade de dados que nós podemos encontrar. A transformação de dados em informação é algo que nós temos que trabalhar para que esta informação sofra impacto. O modelo de Value-Based Healthcare vem exatamente dizer isto, que impacto é que eu estou a criar, seja para o indivíduo, quer seja para a sociedade, quer seja para a economia, quer seja para uma visão global, mas acima de tudo também para um padrão de sustentabilidade. Claro que sim. Se pudesse mudar 3 coisas amanhã, assim, rapidamente, para acelerar a implementação em Portugal, quais seriam? Primeiro, a capacidade de que este mecanismo seja um mecanismo transversal por todas as OLS e que seja quase uma missão e visão, faça parte da missão e visão de todos os organismos de saúde. Verdadeiramente faça parte desta componente, como qualquer empresa, tem que fazer parte daquilo que é missão e visão. A segunda é que os mecanismos de financiamento se alterem significativamente para criar um incentivo adicional para que o pagamento por resultado seja o grande modelo de pagamento e não o pagamento por quantidade. E depois,
que a capacidade de integração e de realidade dos dados possam suportar ativamente esta dupla componente, ou seja, suportar de uma forma transparente aquilo que são os resultados clínicos, mas ao mesmo tempo também suportarem de uma forma transparente aquilo que é os custos, de forma absolutamente transparente para a nossa decisão. Por isso, impacto nos resultados, impacto nos custos, de forma transparente, com uma forma consolidada, incorporada na missão das organizações. Muito bem. Para medir valor, precisamos de dados, obviamente, e volto aqui ao Tiago. E aquilo que lhe ia perguntar é porquê que os dados do mundo real são cada vez mais importantes para os decisores e para os sistemas de saúde? Essa é uma pergunta muito relevante e acho que a melhor forma de a expor vem do facto de, historicamente, a medicina ter evoluído no sentido de ser baseada em evidência e a evidência de maior qualidade que existe é a evidência que resulta dos ensaios clínicos randomizados. Ou seja, nós não temos nenhum método estatístico que nos permita ajustar todas as fontes possíveis e imaginárias de confundimento que a gente observa ou não observe, mas através da randomização nós podemos garantir que essas fontes estão igualmente balançadas e, portanto, nós conseguimos ter evidência causal com os ensaios clínicos. Mas qual é o problema? Porque é que o ensaio clínico não chega? Porque o ensaio clínico é um processo de geração de evidência muito complexo, rigoroso, demorado, caro e que tem risco. Porque ninguém sabe se vai conseguir demonstrar a eficácia ou a segurança de uma determinada intervenção antes de fazer o estudo. Claro. O que significa que quem vai investir os recursos para esse efeito tem que pensar em maximizar a probabilidade de mostrar a significância estatística. E para isso é preciso tomar decisões, nomeadamente, que doentes é que eu vou escolher para garantir, por exemplo, que eles não vão sair a meio, ou que não tenham uma complicação qualquer que vai fazer com que haja uma probabilidade de eles morrerem por outras razões. Ou que tenham uma situação de gravidade da doença suficientemente grande para o tratamento poder mostrar o efeito. Se forem formas muito iniciais de doença, é mais difícil mostrar o efeito. E por isso, significa que, apesar dessa ser a evidência de maior qualidade, é uma evidência que tendencialmente se cria sobre populações que não são a população do dia-a-dia. E, além disso, é evidência que se cria em ambiente controlado. E nós sabemos perfeitamente que no dia-a-dia há tantas fontes possíveis de descontrolo que, se elas não forem avaliadas também quando se afere a efetividade ou a segurança ou a necessidade até de um tratamento qualquer, nós não vamos poder esperar que simplesmente o que encontramos no ensaio se vai refletir no mundo real. O que nós sabemos é que, se tudo fosse perfeito, nós encontraríamos um efeito igualmente forte. Por exemplo, tomar este medicamento reduz 50% o risco de mortalidade a 10 anos. Nós íamos medir aqui nas nossas populações e íamos encontrar isso. Isso era o mundo ideal. Mas como há tantas fontes de perda e vai haver tantos doentes diferentes do ensaio que vão fazer esses tratamentos, então nós já sabemos que vamos encontrar provavelmente apenas uma fração desse efeito. E essa fração do efeito é crítica, porque se nós queremos ter modelos baseados em valor, não me serve estar a trabalhar sobre pressupostos. Podemos dizer, e peço desculpa se aquilo que eu vou dizer a seguir é um perfeito disparate, mas podemos dizer que o Real World Evidence complementa ou até mesmo em alguns casos pode substituir os ensaios clínicos? Podemos falar sobre isso no sentido em que, de uma forma geral, complementa, em absoluto, porque o ensaio vai medir eficácia e um estudo da RWE vai medir efetividade, ou vai caracterizar características de populações que um ensaio, como é selecionado, nunca vai conseguir capturar. Mas também há algumas circunstâncias em que este tipo de estudos observacionais pode substituir os ensaios, nomeadamente quando os ensaios não são éticos. Por exemplo, o efeito de a segurança de medicamentos durante a gravidez não é possível de ser ensaiada, como é evidente. Ou outras circunstâncias em que não se conseguem encontrar comparadores para aquela circunstância clínica. E nós, na área da oncologia, temos visto cada vez mais criar-se
chamamos-lhes os braços sintéticos, em que é uma coorte de doentes que não está em ensaio, mas que foi alguém que historicamente teve um tratamento e esteve exposto a certa coisa de interesse, e nós usamos como um comparador para o braço que está a fazer o tratamento. E por isso existe complementaridade em tudo, e em algumas áreas que os ensaios não são possíveis, existe possibilidade de gerar evidência que os substitui com qualidade suficiente. Fica por falar a área cinzenta e altamente discutida a nível académico, se é possível nós usarmos os estudos observacionais para aferir causalidade. A minha maneira de pensar, eu sou do lado das pessoas que pensam que os ensaios são a fonte de verdade mais absoluta que nós temos e tudo o resto são aproximações que têm que ser cuidadosas. Mas há linhas de pensamento em que, de facto, se pensa em que os ensaios podem até, que os estudos do mundo real podem substituir até a necessidade de ensaios. Acho que isso é perigoso e tem que ser feito, se calhar no futuro, num grau de maturidade muito maior de todas as partes sobre este tema. Isso leva a perguntar-me quais são os maiores desafios e riscos associados ao uso do real-world evidence. Nós temos o desafio maior de todos neste momento, diria que é o desafio da literacia. Porque nós, para usarmos dados de uma forma, do mundo real, de uma forma madura, isto não é simplesmente pôr os dados num algoritmo e ver o que é que dá. Porquê? Porque estes dados não foram criados para a finalidade de investigação. Portanto, eles estão extraordinariamente sujos e inquinados e todas as fontes possíveis e imaginárias de viés estão lá a ter efeitos que nós não sabemos. O que significa que nós temos que ter um grau de literacia elevado, não só do lado dos profissionais da epidemiologia, das ciências dados, etc., mas também dos profissionais de saúde. Porquê? Porque há uma parte fundamental de informação que só existe no contexto das instituições, não está nos dados, está na cabeça das pessoas, está na história das instituições, na cultura das instituições, sem a qual uma pessoa externa tem muita dificuldade em conseguir interpretar aquilo que vê, porque os dados vão-lhe dizer que existe, se observa X circunstância, mas a pergunta a seguir é porquê? Porquê é que é assim? E sem esse contexto não consegue ter confiança naquilo que está a ver. E se não consegue ter confiança no que está a ver, não vai construir nada, muito menos os modelos de value-based healthcare e risco nos pagamentos que as instituições e as pessoas estamos com o nosso tempo quase no fim e eu queria perguntar, e a pergunta é para os dois, obviamente, se podemos ter value-based healthcare sem real-world evidence e vice-versa. A minha resposta é que não, é impossível. É impossível fazer modelos de value-based healthcare em que os dados do mundo real reflitam os custos reais e os resultados clínicos reais. Tiago? Eu também concordo em absoluto, pela razão de que se não for com este tipo de metodologias que se sustentam estes mecanismos de value-based healthcare, nós vamos estar sobretudo a trabalhar em dummy problems, porque a realidade da informação ou é o mais consensual e conhecida e transparente e escrutinável e reprodutível possível, ou então até se pode montar tudo, mas depois o tudo que se monta e os números que se tem não vão servir à ação que se pretende. E acaba como um projeto giro na gaveta e não a transformar as instituições de saúde, que é o que realmente se quer com tudo isto. Última pergunta também para os dois, que é qual é a mudança mais importante que precisamos de fazer hoje para melhorar as decisões na saúde amanhã? Eu diria que primeiro é a cultura organizacional em prol de termos um mecanismo verdadeiramente centrado no impacto dos resultados para os nossos doentes e para uma economia sustentável em que os nossos custos não são infinitos, são finitos e que temos que pensar que objetivamente a cultura tem que ser a alocação dos recursos certos para o melhor impacto para os nossos doentes com um fator de sustentabilidade progressiva. Tiago, quer acrescentar? E eu acrescento que para tudo isso ser possível, nós temos que construir capacidade nos profissionais de saúde para entenderem e liderarem estes processos. Porque cada sítio é como cada qual, cada sítio é diferente e vai evoluir de forma diferente ao longo do tempo. E não há forma de ninguém que não sejam os próprios pessoas do terreno de conseguirem fazer evoluir todos estes instrumentos de uma forma que acompanhe a mudança da realidade. E por isso, ou criamos um ecossistema vivo, guiado pelos pares,
ou então qualquer esforço que se faça acaba por ter um tempo de vida muito limitado e depois começar a tornar-se rígido e acabar por ficar desatualizado e não ter utilidade. Portanto, capacitar os profissionais para conseguirem ser agentes de mudança e saberem os componentes técnicos que estes desafios exigem. Muito bem, muito obrigada aos dois. O Value-Based Healthcare e a Real-World Evidence não são apenas conceitos técnicos. São ferramentas que nos permitem tomar decisões mais informadas, mais transparentes e mais alinhadas com aquilo que realmente importa, melhorar a vida das pessoas. Perceber como medir resultados, utilizar dados e reorganizar incentivos será determinante para o futuro dos sistemas de saúde. Num contexto como o português, com um Serviço Nacional de Saúde universal, mas sob forte pressão financeira e organizacional, esta discussão tem de ser estratégica. Porque medir resultados implica mudar incentivos, implica transparência, implica responsabilização, implica aceitar que nem tudo o que fazemos gera o impacto que pensamos gerar. A questão já não é se devemos falar de valor e de dados, a questão é se temos coragem para reorganizar os sistemas à luz do que os dados realmente mostram. Obrigada ao Filipe Costa e ao Tiago Taveira Gomes por esta conversa e obrigada a quem nos ouve desse lado. Até ao próximo episódio de Saúde em Perspectiva.